Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É o pastor Marcos Cruz aqui de São Paulo, da Assembleia de Deus Ministério de Interlagos, e eu quero compartilhar com vocês um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, o versículo de número 16 até o 18, que diz exatamente o seguinte: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Queridos irmãos, eu quero aproveitar este momento para compartilhar com vocês um texto importante, exatamente porque o apóstolo Paulo está numa cidade e nessa cidade ele é surpreendido pela ação de uma moça que estava possessa de um espírito de adivinhação, e esse espírito de adivinhação, ao que a Bíblia nos informa, tomava conta ou movimentava pelo menos a cidade, movimentava a população, o comércio naquela região. E isso traz-nos algo interessante, exatamente por quê? Porque o verso anterior, o verso 14, nos diz, entre outras coisas, que ali residia Lídia. E quem era Lídia? Lídia era uma mulher que a Bíblia representa ela como temente, uma pessoa que acreditava em Deus, mas que recebeu posteriormente a palavra por meio do apóstolo Paulo e exatamente fez com que a salvação chegasse à sua casa e, enfim, ela teve essa oportunidade de ter a salvação na sua casa. E aí me chama a atenção uma coisa, entre outras. Vamos para uma análise do ponto histórico da cidade, que é importante para a gente compreender um pouquinho sobre a questão da relação daquele povo com Deus. Em primeiro lugar, naquela cidade não havia uma sinagoga. As pessoas os que temiam a Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é bom a gente lembrar que haviam outros deuses e aquelas pessoas acreditavam em outros deuses. Então é importante a gente pensar, por exemplo, que essas pessoas tinham dificuldade de entender essa relação com Deus. Daí porque o apóstolo Paulo foi questionado, ao ser questionado por aquele espírito maligno e perturbado, como diz a Bíblia, aquele demônio ficava apontando Paulo: eles são servos do Deus Altíssimo. Ele ficava dando essa publicidade. E Paulo não queria essa publicidade, por isso que ele faz exatamente essa mudança de posição, né? Ou seja, ele se volta, vai até a mulher, né, possessa, e repreende aquele demônio. Então, não havia aquela busca como a gente conhece, que a gente viu os hebreus e os judeus ao longo de toda a história de Israel. Eles literalmente, aquele povo estava distante de Deus, acreditavam no Deus deles, e o que a Bíblia nos ensina é que era um povo místico, um povo que tinha essas crenças. Bom, mas como eu citei um pouquinho antes, agora há pouco, havia ali Lídia, e Lídia já era uma pessoa temente a Deus. Bom, apesar de ser temente a Deus, até então ela nada podia fazer em relação a essa busca por um Deus estranho e a falta de esperança. Bom, diante disso, eu quero compartilhar duas coisas com vocês, ou um conflito existente entre dois públicos. Um público representa a igreja fria, o outro público representa a igreja quente. É um conflito entre a igreja fria e a igreja quente. Por que igreja fria?
Porque você tem naquela cidade um povo que busca Deus, ou melhor dizendo, que é temente a Deus, mas que não pode fazer nenhuma reação, nenhuma ação na sociedade como essa, por exemplo, de impedir, de libertar uma pessoa do cativeiro, como no caso dessa jovem, né, que estava oprimida, estava presa pelos demônios lá. Bom, diante disso, o que eu compartilho com vocês? Nós temos esse confronto. E inicialmente eu pergunto, quando é que a gente pode, ou como a gente pode perceber quando a igreja é fria, ou caracterizar a igreja fria? Como uma igreja, ou quando uma igreja não faz diferença na sua comunidade. Se a igreja não faz diferença na comunidade onde ela atua, então a gente já precisa pensar. Precisamos pensar, então, por que ela está ali? A igreja não pode ser apática, inerte, distante da sociedade, da comunidade. Ela precisa dizer para a sociedade, para o seu entorno, por que ela está ali. Por que ela é igreja? Por que deve ser chamado de igreja? Não só um ponto ou um lugar, como a gente pode falar, de arrecadação, né, de culto ou qualquer coisa semelhante. Muito pelo contrário, a igreja tem que sair de dentro do templo, avançar pela comunidade e mostrar para a comunidade por que ela está ali. Bom, então, como eu já disse, a Bíblia não registra, nesse caso, que havia ali orações, né, que haviam orações, pregações, a não ser as que Paulo faz quando ele chega. E outro ponto interessante, percebam que os homens da cidade ficaram furiosos quando o apóstolo Paulo expulsou aquele demônio. Diz a Bíblia. A gente pode retomar o texto, porque a Bíblia fala exatamente isso. Veja o que ela diz. Ela diz o seguinte, o verso de número 19. Vendo, pois, os seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então vejam que eles ficaram furiosos, eles não gostaram da ideia. Então, quem comandava? E por que eles ficaram furiosos? Porque o apóstolo Paulo expulsou um demônio que atuava na vida daquela jovem, ou por meio daquela jovem. Isso deixou-os irritados, intrigados, né? Deixou eles frustrados e tudo mais. E é nesse sentido, irmãos, que a gente tem que parar para pensar. É nesse sentido que a gente precisa pensar no que a gente vai fazer. Por quê? Porque quem comandava aquela cidade não era Deus. Quem comandava aquela cidade eram os demônios. Mas comandou até o dia em que os servos de Deus chegaram para anunciar a palavra da verdade. Então, não podemos pensar de forma nenhuma em que a igreja chega num ambiente e não provoque alteração no sistema estabelecido naquele lugar. A pregação de Paulo provocou mudanças no âmbito espiritual, porque repreendeu o demônio, no âmbito econômico, porque tirou aquela jovem da escravidão, no âmbito cultural, porque implantou ali a pregação do evangelho da verdade, e mudou o comportamento daquela situação. E Paulo, nesse sentido, representa para mim e para nós, nesta pregação, uma igreja quente. A igreja quente provoca mudança. A igreja crente mexe na economia, mexe na política, mexe no jurídico, principalmente no espiritual, liberta pessoas e muda comportamentos. Esta é a igreja quente. A igreja fria, não. Ela fica no mesmo lugar, não provoca reações nenhuma. Aliás, ninguém sabe que ela está ali. Que tipo de igreja você é? Quente ou frio? Deus abençoe.